Últimos dias, até agora deu uma esfriada, mas estava muito agitado a discussão sobre a implantação do piso nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além das parteiras. Houve uma discussão, uma expectativa da classe, da categoria, para que o piso fosse implantado e uma discussão se municípios, hospitais filantrópicos, planos de saúde teriam condições de bancar o aumento e o impacto que isso teria, inclusive nas mensalidades dos planos de saúde. A nossa equipe, então, foi buscar informações para te informar. E aí, teria impacto ou não na mensalidade dos planos de saúde, por exemplo, a instalação desse piso nacional da categoria? Confira. A judicialização do reajuste do piso salarial da enfermagem, que agora será discutido no STF, chama a atenção sobre o futuro da prestação de serviço em âmbito público e privado. Primeiro vamos separar a questão do merecimento. Eu, mais do que ninguém, vi o quanto que as enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos, eles se dedicaram ao atendimento dos nossos pacientes nesses anos todos, mas principalmente na pandemia. Então é mais do que merecido. Da mesma forma que é merecido que a moça da limpeza, a moça da recepção, o rapaz que leva o alimento, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos deveriam ter uma valorização maior. Isso é devido. Só que a mesma coisa que eu falei anteriormente, tem o custo, de onde vai sair o dinheiro para pagar isso. É isso que o governo simplesmente canetou e mandou todo mundo pagar, só que a gente tem que ter a seguinte noção. Aqui no estado de São Paulo e Minas, o impacto, 30%. Mas lá no Acre, no Nordeste, tem locais em que vai duplicar o gasto. E aí os hospitais, as prefeituras não têm a condição de bancar. Essa parte pública, eles já estão aí fazendo um remanejamento de verbas da ordem aí de 27 bilhões de reais para que entes filantrópicos e públicos cubram isso. Mas e os particulares? Se não houver uma mudança na forma, por exemplo, desonerar a folha de pagamento, alguma outra forma, todos os que eu ouvi, e isso tem sido debatido em convenções do sistema de saúde, vão partir para diminuir a folha salarial. Então, infelizmente, haverá cortes, e havendo cortes, aqueles que ficarem vão trabalhar mais. E aí a gente tem o medo de piorar a qualidade. Por mais esforço que eles façam, vai piorar a qualidade. Ainda conforme o mestre em saúde pública, um dos contrapesos que poderiam ser realizados é o reajuste da tabela SUS para o pagamento de procedimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde, que deveria ter sido discutido junto com a proposta de reajuste salarial. A tabela SUS, se eu não me engano, há mais de 20 anos não é reajustada. Então, o que se pagava, por exemplo, uma cirurgia de apendicite em 2002 é o que se paga hoje. Em 20 anos, a gente sabe o quanto teve aí de inflação, de aumento de custos, principalmente agora com a pandemia. Então, como é que você continua mandando a mesma coisa para o hospital e todo o restante? A conta não fecha. Hoje em dia, o SUS, ele cobre 60% só da internação. Os outros 40%, o hospital, por exemplo, a Santa Casa, tem que tirar de outras fontes, de outros convênios, das prefeituras, de empréstimo bancário, para poder cobrir. Então, essa seria uma oportunidade muito boa de se fazer isso também. Vai aumentar o salário da enfermagem? Mais do que merecido. Então, também reajuste a tabela de pagamentos para que entre num equilíbrio financeiro. Porque esse desequilíbrio financeiro vai afetar todo mundo. O desequilíbrio financeiro, por exemplo, de um plano de saúde, como eu estava falando. Se vai aumentar a mensalidade, se vai reajustar de uma forma mais pesada para reequilibrar financeiramente, muita gente vai sair do plano de saúde. Saindo do plano de saúde, vai para onde? Vai para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Porque todo cidadão tem o direito de usar o SUS. Às vezes um gestor público de saúde, ele fica incomodado de estar atendendo alguém que tem plano de saúde. Ele não pode ficar incomodado, ele é obrigado a isso. Todo cidadão tenha. Seja por uma opção dele, seja por uma necessidade, ele tem esse direito. Então, em ele saindo do plano de saúde, ele vai cair no SUS. E em caindo no SUS, aí
vai sobrar para o gestor público. Então, não adianta reclamar se é por opção ou se é por necessidade que ele vai estar indo para o SUS. Na esfera privada, uma das possibilidades é de que o preço dos planos de saúde seja reajustado. Daí a gente observa muito, né? Sempre em que há uma decisão nesse sentido, em que o consumidor ele é privilegiado, né, e não há um reequilíbrio de contas, as pessoas não têm muito conhecimento de como é feita a gestão de um plano de saúde ou de um hospital. E comemoram, inclusive, aí com títulos como uma decisão pela vida, a justiça faz com que as vidas sejam privilegiadas em detrimento dos lucros. Só para você saber, nesse primeiro semestre de 2022, foi o pior cenário para as operadoras, porque a despesa assistencial das operadoras de plano de saúde foi a mais alta da história, inúmeras operadoras fechando no vermelho. E ainda vem mais essa carga. Então, às vezes, a pessoa comemora sem saber o que está acontecendo, sem saber que isso vai impactar justamente nessas pessoas, que são as pessoas que mais usam, porque quanto mais você usa o plano de saúde, maior vai ser o seu reajuste. Uma coisa é certa, né, gente? A sabedoria popular já alertava há muito tempo num ditado: não existe almoço grátis, sempre tem alguém que paga a conta, né? Ou seja, os usuários do plano de saúde ou os cofres públicos que vão ter que bancar o aumento da demanda, da procura no SUS, no Serviço Único de Saúde, e também os hospitais e entidades filantrópicas que prestam atendimento em saúde. Sempre alguém vai pagar a conta, não existe almoço grátis, né? Está sendo revisto isso no Senado, no Congresso Nacional, para apontar a fonte de financiamento para implantar o piso nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares e parteiras, com o recurso destinado, sabendo de onde sai. Vai sair de tal lugar e vai para manter e implantar o piso nacional da categoria. Isso está sendo discutido no Senado, mas para hospitais filantrópicos, entidades filantrópicas, como hospitais e associações, e também municípios, né? As operadoras de plano de saúde não receberão nova fonte de financiamento e terão que repassar os custos desse piso salarial para os seus segurados, para os seus conveniados. Então, como eu disse, não existe almoço grátis, alguém vai pagar a conta.